Band ValeCast. Oferecimento Medicina Unital. Entre as melhores do estado. Inscreva-se. unital.br. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde, bom dia ou boa noite para você que nos acompanha pelas plataformas e pela nossa rede social. Eu sou Israel Goldenstein e está no ar mais um Band ValeCast comigo e com a minha amiga Carol Rossas. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Band ValeCast. Hoje a gente vai falar sobre temas muito importantes, né, para a economia do nosso país. Sim. E também tirar dúvidas, né? Porque é um tema que muitas pessoas em casa têm dúvidas. Curiosidade também, né, Carol? Curiosidades, exatamente, Israel. Nosso convidado de hoje é o Luciano Rodrigues, diretor de inteligência da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui. É um prazer estar aqui com vocês, Israel e Carol. O prazer é nosso. Luciano, eu estava lendo sobre a Única e ela é a maior organização representativa do setor de açúcar, etanol e bioenergia do Brasil. Nesse sentido, eu queria começar te perguntando, né, sobre a questão do etanol. Como é que é a produção do etanol aqui no nosso estado de São Paulo? Olha, o estado de São Paulo é o principal produtor de etanol hoje do Brasil, né? O principal estado produtor. No caso da cana-de-açúcar, a gente produz mais de 50% basicamente da produção e também consome mais de 50% do etanol, né? Um estado tradicional, né, que foi a cana-de-açúcar se expandiu, hoje está em praticamente todo o estado, especialmente o oeste do estado, que ela se expandiu nos últimos 10 anos. Agora também para outras regiões do centro-oeste. Então aqui no estado de São Paulo, só para a gente ter uma ideia, o estado tem cerca de 650 municípios, em 470 deles hoje a gente tem usina ou cana-de-açúcar. Então a atividade dessa indústria açúcar-energética é muito importante na geração de renda, na geração de emprego aqui no estado. É a principal locomotiva, então, hoje do nosso país. Seria São Paulo com a produção de açúcar ou não? Hoje é o principal estado produtor, né? O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar e tem entre 40% e 50% do mercado mundial de açúcar. Então, assim, entre 40% e 50% de todo o açúcar que é comercializado no mundo vem do Brasil. E o estado de São Paulo é o principal estado produtor. E como é que o processo da produção do etanol tem se comportado assim com o passar dos anos? Mudou? Olha, tem mudado. Essa é uma indústria que está passando por um processo de transformação grande, tem passado ao longo dos anos, né? Acho que o primeiro ponto, no passado nós tínhamos o etanol de cana, hoje nós temos o etanol de cana, temos o etanol de milho de segunda safra, então 80% mais ou menos da produção vem de cana-de-açúcar, 20% de etanol de milho de segunda safra, algo que cresceu aí nos últimos 5 anos. Nós também temos uma planta e tem uma expansão de etanol de segunda geração, então é o etanol que é produzido a partir do bagaço, da biomassa da cana-de-açúcar e não do caldo, né? Então é um outro viés de produção, então esse é um ponto importante. E no sistema, no processo do dia a dia lá no campo também tem tido muita alteração, né? Acho que a gente está passando por um processo de digitalização da lavoura, drone, controle automatizado para quem mora na cidade. Acho que talvez o exemplo mais efetivo disso, né, especialmente aqui no estado de São Paulo, o pessoal lembra ainda da queima da cana-de-açúcar, da fuligem nas casas e tal. Aquele pedacinho preto que vai voando e vai sujando todo mundo. Exatamente. Isso ficou lá no passado, né? Hoje, não existe mais isso. Não. Hoje no Centro-Sul praticamente toda a cana é colhida de maneira mecanizada, né? Então esse é algo que ficou no passado. Na verdade, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, acabou em 2014, então cerca de 10 anos. Como é que acontece essa forma mecanizada? É interessante. Eu viajei recentemente para o Nordeste. Tem uma cidadezinha chamada São Joaquim da Barra, que eu viajei para lá. A cidadezinha que ela tem uma produção, e outra cidade chamada Cortez, que também tem uma usina onde tem essa produção. E muitas vezes eu via aquela nuvem preta tomando conta da cidade. O pessoal varrendo e tal, e tirando. E é logo pela manhã. Como é que funciona essa produção para, acredito que também não poluir o meio ambiente e não sujar também as propriedades, as moradias das pessoas que ficam na região? Explica pra gente. Bom, aqui no centro, no Nordeste, de fato, ainda tem algumas regiões em função da topografia, né? Hoje, cerca de 7, 8% da produção ocorre no Nordeste, 92, 93% no Centro-Sul. E, de fato, em algumas regiões a topografia não permite a mecanização
lá especialmente, né, mais próximo ali do litoral do Nordeste, dos estados nordestinos. Aqui no Centro-Sul a mecanização ocorre com uma máquina que passa linha a linha de cana-de-açúcar, ela corta a cana-de-açúcar rente, corta a parte de cima, que é o pendão, as folhas da cana-de-açúcar, pica isso e deixa sobre o campo, né? E o caule da cana-de-açúcar é cortado em pedacinhos de 15 a 20 centímetros e vai para um trator. Ele vem limpo, então? Ele vem limpo para dentro da indústria, e a palha que fica sobre o campo, ela trabalha protegendo o solo de erosão e, obviamente, incorporando matéria orgânica, né, no solo. Então, você tem um processo aí que o setor aprendeu a lidar, né, e hoje um processo positivo, né, de poder recolher a cana mecanicamente e manter essa palha para proteção e melhoria do solo. E sobre o consumo, ele tem aumentado do etanol? O consumo de etanol tem aumentado, né? Hoje, 85% do consumo de etanol hidratado está localizado nos estados de São Paulo, Paraná, Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás e também no Distrito Federal. Então, aí 7 unidades da federação concentram boa parte do consumo. Especificamente nesse momento, né, nós estamos ali com o preço do etanol super convidativo em relação ao preço da gasolina desde o início do segundo semestre do ano passado. Nós estamos uma safra grande, e nessas regiões a diferença de preço entre etanol e gasolina chega a R$ 2,00 o litro, né? Então, aqui em São José dos Campos está a R$ 2,80 a diferença do preço. Pô. Então, se a gente imaginar um tanque de 60 litros, né, R$ 2,00, nós estamos falando de R$ 120 de economia. A gente sabe que o etanol rende um pouquinho menos, 70%, 75% do rendimento da gasolina. Então, vamos imaginar que não seja 120 a economia efetiva, 70, 80 reais, mas é uma economia significativa por tanque abastecido. Então, o consumo vem crescendo bastante, mesmo agora nesses meses de entre-safra, janeiro, fevereiro, março, são meses de entre-safra da cana-de-açúcar, as vendas têm crescido e o preço bastante convidativo para o consumidor lá na bomba. E sobre os benefícios de optar pelo etanol? Tem essa questão do valor, claro, que a gente já comentou, mas também tem a questão ambiental, de sustentabilidade. Você acha que as pessoas estão, aos poucos, pensando nisso também, tendo essa preocupação? Eu acho que esse tema vem ganhando força, né, no mundo todo, né? Preocupação com mudança climática, alteração de clima, aquecimento global. A gente tem um desafio grande para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Hoje ainda no mundo, 80% da matriz energética vem de carvão, gás e petróleo. Então nós vamos ter que fazer um esforço e aproveitar todas as alternativas. O biocombustível ele traz uma diferença em relação ao petróleo, né? Vamos imaginar que no caso da gasolina eu estou pegando carbono que está lá embaixo do subsolo, no formato de petróleo, converto ele em gasolina, queimo a gasolina e esse carbono sai do escapamento do combustível do veículo e vai para a atmosfera. Então, estou trazendo o carbono do subsolo para cima. No caso do biocombustível, o que acontece, né? A gente lembra ainda lá do ensino primário e tal, que a planta, no processo de fotossíntese, seja a cana, seja o milho, ela absorve CO2, converte isso em biomassa, em açúcar. Nós pegamos esse açúcar, convertemos em etanol, e quando eu queimo o etanol, o carbono que está saindo aqui é o carbono que a planta absorveu. Então eu tenho um ciclo fechado. Emito aqui, ela absorve do outro lado. Só não é 0 a 0 porque no processo de produção ainda usa um pouco de diesel nos caminhões, nos tratores, então tem um pouquinho de emissão. Por isso que o etanol reduz as emissões de gases de efeito estufa em até 90% quando comparado com a gasolina. Então esse é um ponto importante. Só para a gente ter uma ideia, né, um consumidor que abastece um tanque de etanol por semana, tem lá 52, 53 semanas no ano, em termos de emissão evitada, ele evita a emissão de gases de efeito estufa equivalente ao que seria absorvido pelo plantio de 22 árvores que, ao crescer ao longo de 20 anos, absorveriam essa emissão. Então, é algo efetivo. A gente tem, nesse momento, uma condição muito diferente no Brasil, né? O proprietário de veículo flex consegue descarbonizar e economizar ao mesmo tempo. Então, nós temos aí na bioenergia, nos biocombustíveis, um instrumento que está aí na mão do consumidor lá na ponta. Aproveitando que você falou dos veículos que são flex, muita gente tem dúvidas ou até mesmo acredita aí em alguns mitos. Eu estava lendo sobre isso na internet. Inclusive, eu achava que, por exemplo, assim, tem aí alguma diferença de você teria, né? Acreditava que, por exemplo, assim,
para você tá usando etanol, e aí se você ficar muito tempo usando só etanol e depois quiser mudar para gasolina ou vice-versa, isso pode ter gerar algum problema no seu carro. Seria um dos mitos. Olha, hoje o veículo flex, né, nós já temos 20 anos de veículos flex. Eles foram lançados em 2003, né, então hoje o consumidor pode ficar tranquilo, abastecer etanol, gasolina ou qualquer mistura entre eles, fazer alteração a qualquer momento. Né, o veículo flex foi desenhado para isso. Acho que tem ainda talvez um pouco de resquício em relação ao etanol, né, ali da década de 80, quando a gente começou com os veículos dedicados a etanol, não pegava de manhã, tinha que esquentar da partida no carro, esquentar o veículo por algum tempo. Mesmo os primeiros flex, lá em 2003, 2004, 2005, você tinha que abastecer o tanque com gasolina ou etanol e tinha um tanquinho do lado que era só gasolina. Para dar a partida, ele injetava gasolina no período mais frio, por exemplo. Isso tudo acabou e hoje os veículos que estão aí podem abastecer com um ou com outro sem problema nenhum, desde que estejam na especificação correta. Eles foram desenvolvidos para serem flexíveis. Então, em relação a isso, o consumidor pode ficar tranquilo. Esse negócio de intercalar combustível não faz sentido. Não, eu acho que ele trouxe para a gente, né? E às vezes a gente não se dá conta, isso só acontece no Brasil. Né? A possibilidade de escolha é fantástico. Né? Às vezes eu penso, por exemplo, na telefonia. Né? No passado, você vendia uma casa, um terreno para comprar um telefone. Sim. Hoje você tem a possibilidade de escolher com um nível de preço muito diferente. Né? Eu acho que no setor de combustíveis nós só temos isso no Brasil. No mundo todo, aconteceu uma guerra, o petróleo disparou, o preço da gasolina subiu na bomba. A minha escolha é ou eu uso o carro, ou se eu não for usar o carro, tudo bem. Se eu usar o carro, vou ter que usar gasolina. Aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade, vou usar o carro e vou chegar lá na bomba e comparar, olhar preço, olhar questão ambiental, geração de emprego, enfim, todas essas variáveis para tomar a minha decisão. Então, essa possibilidade de escolha, no ano passado, por exemplo, fez com que os consumidores brasileiros gastassem 7 bilhões de reais a menos, né? Porque ele fica fazendo a comparação e por vários momentos o etanol estava mais barato que a gasolina, então permitiu uma economia. Então, acho que isso é beleza do sistema que está aí. Eu já percebi, pelo menos a impressão que eu tive, que quando eu abasteço meu carro com etanol, parece que o motor ele fica mais forte. Isso é verdade? Ou... O etanol tem um pouco mais de octanagem do que a gasolina. Né? E de fato o carro tem um pouco mais de potência. Se a gente pegar o manual dos veículos, em geral tem lá potência com etanol, potência com a gasolina. O etanol tem um pouco mais de potência. Inclusive a gente mistura etanol na gasolina. Né? Quando o consumidor brasileiro compra a gasolina, 27% da gasolina tem etanol. A gasolina precisa de um oxigenante, né, para a combustão, para que de fato ela funcione. Aqui no Brasil, em 50 países do mundo, nós utilizamos etanol misturado à gasolina. Aqui no Brasil, 27%. Eu pego muita estrada e aí eu comecei a abastecer mais com etanol por conta de desempenho. Eu tenho uma prática até negativa que eu ando bastante, muito rápido com o carro. Ando muito, gosto de chutar. Então assim, quando eu chuto com a gasolina, eu sinto o carro mais meio que puxado, mais retrancado. Com o etanol, existe essa questão do combustível explodir mais rápido ou não? Basicamente ele te dá um pouco mais de potência. Então, na hora que você vai fazer esses processos de acelerar e desacelerar, como ele tem mais octanagem, ele vai trazer um pouco mais de potência para o carro. Você vai sentir talvez ele um pouco mais valente com etanol em comparação com a gasolina. Aí dá pra entender que o desempenho do carro muda, né? Ou não? Sim. Quilometragem sempre vai ser menor, sempre né? vai ser, porque o conteúdo energético, né, a quantidade de energia que a gente tem em 1 litro de gasolina é maior do que em 1 litro de etanol. Sim. Né? Então esse é um ponto que sempre vai acontecer. Por isso que a gente sempre coloca lá para o consumidor, né, aquela regrinha, se o etanol ou a gasolina está mais barato, divide o preço do etanol pelo preço da gasolina. Se essa diferença der menos que 75%, 73%, 70%, vale a pena usar etanol. Se der mais do que isso, por quilômetro, né, pensando só na questão econômica, aí a gasolina fica mais barata. Então tem um diferencial de rendimento, isso é fato, e por isso que tem um diferencial de preço muito maior. Agora, em termos de potência, você tem razão. Quando você coloca etanol, ele é mais potente. Isso, né, vem lá nos manuais, a gente consegue olhar entre um e outro. Então, se perde um pouquinho em termos de autonomia, mas ganha em potência. E nesse momento ganha em preço. Né? Nós estamos falando de 70, 75. Para a gente ter uma ideia aqui, vou pegar o exemplo do estado de São Paulo. Na última semana,
preço do etanol dividido pelo preço da gasolina, na média do estado, deu quase 60%. E isso já faz 6, 7, 8 meses nesse patamar. Então, muito aquém dos 70%, dos 75%. Então, tem trazido uma economia substantiva para o consumidor. Tem como baixar mais o preço do etanol para o consumidor final ou não? Olha, hoje o preço que a indústria pratica, o preço do etanol na porta da usina, é menos da metade do preço que nós tínhamos lá no início do pró-álcool. É R$1 e pouco, né? Hoje está, nessa semana aqui, acho que está R$2,50 o litro na porta da usina. Se a gente olhar, o etanol teve uma grande expansão no setor lá na década de 70, com o pró-álcool, início da década de 80. Hoje o preço, em termos reais, descontando a inflação, é menos da metade do preço que se praticava lá atrás. Né? E isso é fruto de ganho de eficiência na produção e, obviamente, uma produção mais eficiente, você consegue ofertar um preço mais barato. Agora, a gente tem que lembrar que o preço lá na bomba, ele depende de vários fatores. Né? Então, ele depende do clima. Essa é uma indústria a céu aberto. Você pode ter mais chuva, menos chuva, seca, praga, doença. Então, isso impacta. Né? Quem consome qualquer produto que vem do agronegócio, tem o preço da morango que sobe na entre-safra, ou quando eu tenho um problema na safra. Isso acontece com os diferentes produtos, arroz, feijão e assim por diante. No caso do etanol, vem da área agrícola, então é uma indústria a céu aberto. Daí, isso nós estamos falando aqui da oferta na usina, e depois nós temos ainda margem da distribuidora, a margem do posto, custo de transporte, nível de tributo federal, nível de tributo estadual, até chegar lá no consumidor. Então é sempre muito complicado da gente trazer qualquer expectativa de preço na bomba. O que a gente pode dizer é que essa indústria tem se empenhado em ganhar eficiência, e isso está refletido aí ao longo da história, e aumentar a produção, né, com investimento na lavoura e com investimento na capacidade de produção dentro da indústria. E todo o etanol distribuído aqui no Brasil é produzido aqui? Hoje a gente produz cerca de 35 bilhões de litros, depende da safra, um pouco mais, um pouco menos. Uns 5%, 10% disso é exportado e o restante fica todo no mercado interno. Então, a grande parte do etanol produzido fica aqui. E um ponto importante, né? Nós estamos falando muito de etanol, que eu acho que, de fato, aqui o que está mais evidente lá para o consumidor, e vocês colocaram aqui um pouco de como essa indústria tem mudado ao longo dos anos. Né? Além do ganho lá na parte agrícola, as mudanças de prática, a estrutura de produção, nós estamos ampliando também o número de produtos que estão sendo oferecidos a partir da biomassa que chega do campo. Sim. Porque nós estamos falando basicamente, eu tenho lá a cana, o milho, é uma máquina para captar energia solar, e depois na indústria nós convertemos isso em energia para a sociedade. Então no passado nós tínhamos açúcar e etanol de cana. Agora a gente tem etanol de milho, etanol de segunda safra. Há uns 15 anos atrás essa indústria ela produz a sua própria energia elétrica, queima o bagaço da cana e a indústria é tocada com essa energia que é produzida. A gente passou a exportar isso, produzir energia excedente e vender na rede. Então a bioeletricidade também hoje faz parte do portfólio. E agora a gente está vendo uma mudança com produção de biogás e biometano. É uma outra inovação. Né? No processo de produção de açúcar e de etanol sobra 2 subprodutos. Torta de filtro e vinhaça eram 2 produtos que a gente usava como adubo na lavoura, biofertilizante. Hoje isso aqui está passando por uma biodigestão, tira o biogás, gera energia elétrica limpa, purifica esse biogás, gera o biometano que pode substituir gás, pode substituir diesel e ainda no fim do processo tem um biofertilizante para aplicar na lavoura. E a gente está vendo agora novos passos nessa direção, né? O etanol sendo utilizado como precursor para a produção de hidrogênio, para combustível sustentável de aviação, é algo que a gente fala pouco e aqui na região é muito importante. Né? O setor tem um monte de empresa aqui. Exatamente. O setor aéreo mundial ele tem meta de descarbonização, né? Ele ficou fora do Acordo de Paris, então não está vinculado a nenhum país específico. E ele tem meta de descarbonização própria. A partir de 2027 eles têm que reduzir a emissão. E 65% dessa redução vai vir com a substituição do combustível. Né? E a gente tem rota que pode usar etanol para fabricar esse combustível sustentável de aviação e ter uma perspectiva de crescimento grande, mundialmente falando, na produção desse bioquerosene, desse querosene sustentável a partir da biomassa
lá do agronegócio, do campo. Então, estamos ampliando para além nós estamos falando muito aqui da mobilidade, veículo, moto, etc., mas tem outras esferas aí da mobilidade, setor aéreo, e mesmo o setor industrial, que essa indústria tem expandido. Isso está na fase de estudos ainda? Não, isso já tem biorefinarias no mundo que produzem, tem projetos pilotos e projetos já um pouco em escala comercial, tem investimento bastante grande, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, agora em 2022, o Biden lançou o que eles chamam lá de Inflation Reduction Act, era uma lei para conter a inflação, mas tem um suporte absurdo para combustíveis, para as energias renováveis. São cerca de explodir também, né? São cerca de 370 bilhões de dólares investidos em energia renovável. E tem muito incentivo para produzir, por exemplo, biorefinarias para fazer combustível de aviação. E uma das rotas é com etanol. Então, é algo que a gente vai ver aqui nos próximos anos, um avanço também dessa indústria da bioenergia, especial na região tropical, no setor aéreo. Mas você acha que para chegar no Brasil está muito distante? Não, eu diria que hoje a gente tem a principal matéria-prima, ou a matéria-prima, digamos assim, com melhor custo e menor capacidade, menor intensidade de carbono para ofertar para essa produção. Ainda se tem, eu diria que talvez o nosso principal desafio aqui está na construção da biorefinaria. Né? Eu não tenho dúvida que a gente vai fornecer etanol para a produção de querosene, de combustível sustentável de aviação, né, de SAF, o termo que eles usam em inglês. Né? Isso eu não tenho dúvida. Agora, se vai ser para refinaria dentro do Brasil ou fora, biorefinaria, ainda é uma competição que vai para além da discussão técnica. Né? A hora que você vê um suporte desse lá fora, você tem um estímulo grande para construir biorefinaria lá. Nós já temos várias empresas que anunciaram que também estão explorando essa possibilidade aqui no Brasil. E se isso realmente, né, der certo, que a gente... Né, ouvindo você falar, a gente percebe que a chance é muito grande. Isso vai contribuir, com certeza, na geração de empregos, né? Sim, essa é uma indústria que está espalhada pelo interior do país. Nós falamos um pouco do estado de São Paulo, mas nós temos produção em várias unidades, no Centro-Sul, no Nordeste, especialmente com um pouco mais de força nessas duas regiões. Hoje a indústria emprega de maneira direta e indireta cerca de 2.300.000 pessoas. Né? Então tem um impacto grande na geração de emprego e também na geração de renda, desenvolvimento do interior. Né? Então o estudo já faz uns 3, 4 anos, um estudo inclusive publicado pela USP, que eles avaliaram qual era o impacto dessa indústria no município lá do interior. Então, um município que não tinha usina, eu instalei uma usina e a transformação que acontecia, não só pela indústria, mas você precisa de empresas que prestam serviço para essa indústria, você precisa de empresas que fornecem equipamentos para essa indústria, então você acaba... Né? Exatamente, você acaba ao longo da cadeia tendo um impacto encadeado. E eles identificaram lá um aumento de PIB per capita em torno de $1.000 nos municípios que não tinham usina e passaram a ter usina. Então é só para ter uma medida aqui da importância desse tipo de atividade. É mais no oeste do estado de São Paulo, né, que a gente vê essa força da cana-de-açúcar. Né? Você acredita que na região metropolitana aqui do Vale do Paraíba tenha uma possível expansão para essa área ou não? Você acha que aqui o solo é diferente? O clima é um pouco não tão agradável para essa produção? Historicamente, né, nós não temos produção aqui no Vale por conta das condições de clima, solo e relevo. Né? Então a cana ela está boa parte do estado, né? Então regiões tradicionais, Piracicaba, Ribeirão, Marília. Assis. Depois ela se expandiu ao longo dos últimos 10 anos para o oeste paulista, região de Araçatuba e tal, que era uma região que tinha mais presença de gado, pastagem, né? Então permitiu que a gente intensificasse nessa região. E a cana precisa basicamente ela está aqui no centro-sul delimitada, porque ela precisa de um período de chuva e sol para ela crescer, e um período de seca e frio para concentrar açúcar. E aquela região é quente demais, né, Luciano? Sim, é uma região... Enfim, a gente foi aprendendo a trabalhar nessas regiões. Né? Então, o oeste do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, né? O setor ao longo desses últimos 15 anos expandiu de forma considerável para essas áreas. E agora também a gente, como nós conversamos, temos o etanol de milho. Né?
Mato Grosso do Sul, Goiás, já tem aí anúncios para a região norte do país. Então, isso também deve permitir que a produção se expanda para outras áreas onde a cana eventualmente não possa se instalar por conta das condições de clima e solo que ela exige. A cana, assim, a gente comentou, você deu um spoiler aí, a gente fala muito de etanol, mas a cana também é utilizada em outros vários produtos, né, Luciano? Sim, sim. Eu acho que essa é uma indústria, né, o agronegócio, via de regra, é um produtor de alimentos. Sim. Né? Então, a gente começou com açúcar. Hoje, o produtor brasileiro é o responsável pela maior parte do mercado mundial de açúcar, maior país produtor, maior país exportador. Então, nós temos um braço, digamos assim, nos alimentos, nas commodities agrícolas, e temos um braço nesse mundo da energia. Nós estamos falando também aqui de etanol para combustível, mas tem, por exemplo, o etanol que é vendido para dentro aqui da indústria. Mais de 1 bilhão de litros são vendidos para a indústria que usa esses produtos de limpeza, cosmético, enfim, a gente para a produção de bioplásticos, né? Então tem outras utilizações aqui, como o mercado de etanol combustível absorve cerca de 80% do etanol, né? A gente acaba fechando ou, né, focando um pouco mais nessa área. E só para... Fiquei com dúvida agora. Você falou que é usado na área da indústria, em maquinários, assim? Não, quando eu digo na indústria, é a indústria que produz outros produtos que usam o etanol na sua base. Então, cosmético, precisa de etanol. Produtos de limpeza, precisa de etanol. Como ingrediente mesmo. Perfeito, isso. A gente hoje vende mais de 1 bilhão de litros para essas indústrias que usam o etanol como matéria-prima, como ingrediente para fabricar outros produtos. Existe alguma possibilidade que você enxergue que o Brasil tenha um aumento a mais na produção? Como é que você vê para os próximos anos a produção da cana no nosso país? Você acha que vai aumentar? Você acha que vai retrair? Com o novo governo? O novo governo agora, a gente teve uma gestão do Bolsonaro que apoiou com veemência o agronegócio. O Lula também agora está fazendo um aceno mais liberativo ao setor do campo. Você acha que dá para entender que o país auxiliará esses produtores? Olha, nós estamos tendo alguns passos, né? Sim. Eu acho que já há algum tempo nós tivemos uma mudança na estrutura de precificação de derivados, isso trouxe sustentação, mais clareza para o setor. Pois em 2017 nós tivemos a aprovação da Política Nacional de Biocombustíveis, né, que eles chamam de RenovaBio. Sim. E desde 2020, todas as usinas do Brasil, hoje mais de 90%, na verdade, todas que quiserem participar do programa, hoje mais de 90% participam, elas precisaram se certificar. Então elas passam por um processo de auditoria, precisam mostrar, por exemplo, que não tem desmatamento. Esse é um ponto importante. O setor assumiu um compromisso de desmatamento para além da legislação vigente. Como é que funciona isso aí? Isso aí é assim, as usinas que querem participar dessa política, elas vão emitir crédito de descarbonização. É um título que representa 1 tonelada de carbono que a usina pode vender e o distribuidor tem que comprar esse crédito. É um certificado de compromisso, no caso. Isso é um certificado de descarbonização. Eu estou dizendo que quando eu estou vendendo etanol, ele está substituindo gasolina, Sim. Vale para qualquer biocombustível. Estou trazendo etanol porque essa é a indústria aqui que a gente representa, mas vale para qualquer biocombustível. Então, quando eu estou substituindo, tem 1 tonelada para cada tonelada de carbono que eu reduzo de emissão, eu posso emitir um título, vender isso é vendido e registrado na B3 ao final de cada dia e já movimentou cerca de 7 bilhões de reais desde 2020 na indústria. Então, para que isso aconteça, as empresas têm que passar por um processo de certificação. Então, ela precisa contratar uma empresa externa de auditoria, vai lá, tem que monitorar toda a área de cana-de-açúcar ou de milho que está sendo utilizada para a produção de etanol. Precisa mostrar que depois de 2018, quando a regra foi implementada, não houve desmatamento. Então, se tiver uma fazenda com 1.000 hectares de cana, um único hectare foi desmatado, a fazenda inteirinha está fora. Então, tem que monitorar isso com imagem de satélite. Vem a empresa de auditoria, valida isso. Esse dado fica público para qualquer um ver e depois é referendado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, a agência reguladora que faz isso. Então tem um layer privado, tem a sociedade, o dado fica público e depois
tem uma agência reguladora, governo, que faz essa validação. Então a gente precisa mostrar esse compromisso. Se desmatou, está fora. E a gente tem no Brasil a pegada de carbono, né? Quanto que esse etanol reduz de emissão por planta industrial. Então se eu me perguntar a usina tal, o etanol dela, quanto que reduz a emissão? Vou te falar, ó, cada litro que você consumir desse etanol, ele vai reduzir, sei lá, 1,2 kg de emissões de gases de efeito estufa. Então a gente tem isso mapeado, auditado. Então isso foi um outro avanço trazido pela essa política que foi aprovada em 2017, está funcionando desde 2020. Então a gente deu um novo passo. Agora, no início desse ano, nós estamos dando um novo passo, né? Foi aprovado no Congresso Nacional, um texto que veio do Executivo, veio do Governo Federal, passou pelo Congresso, foi aprovado na Câmara, está no Senado agora, que traz novas diretrizes, né? Amplia essas diretrizes para o setor da bioenergia. Então, esse projeto chama Projeto Combustível do Futuro. O que ele traz? Ele traz uma meta de descarbonização para os voos nacionais, assim como a gente tem nos voos internacionais, para os voos nacionais aqui no Brasil. Ele traz uma meta de descarbonização para o setor de gás natural, ampliando, né, a demanda para o biometano, estimulando a produção e a demanda para o biometano. Ele traz ajuste no nível de mistura de etanol na gasolina, de biodiesel no diesel, diesel verde, novo produto. Ele traz também um ponto importantíssimo para a mobilidade, né? A gente está falando de redução de emissão e o que esse projeto estabelece é o seguinte: ao invés da gente eleger tecnologias campeãs, porque nós estamos de um lado, transição energética, um monte de mudança no mundo da energia, do outro lado, uma série de inovações na indústria automotiva. Veículo híbrido, elétrico em série, híbrido leve, enfim, tem um mundo de coisas sendo realizada. E o que interessa, no final das contas, para a sociedade é a combinação de tecnologia automotiva e combustível que reduz a emissão por quilômetro rodado. Então, esse projeto ele estabelece que daqui para frente a política industrial, para a indústria automotiva, os carros vão receber incentivo não mais baseado em quão eficiente eles são para rodar 1 quilômetro, mas enquanto eles emitem por quilômetro rodado. Então, essa diretriz está sendo incorporada. Então, se eu tiver um carro mais eficiente de um lado, usando, por exemplo, etanol, que é um combustível de baixo carbono do outro, ele vai emitir muito pouco por quilômetro rodado. Né? Para a gente ter uma ideia, hoje um veículo híbrido usando etanol, um veículo híbrido flex usando etanol aqui no Brasil, emite menos do que um veículo elétrico na Europa, que tem ainda uma boa parte da energia elétrica calcada no queima de combustível fóssil. Então, a gente está avançando, estabelecendo diretrizes para a política energética no Brasil que podem beneficiar os biocombustíveis e a bioenergia. Então, você me perguntou, você acha que tem espaço para crescer? Tem espaço para crescer quando a gente olha o lado da demanda. Entendi. Quando a gente olha a produção também, nós estamos falando de uma indústria que tem um espaço para aumentar a produtividade significativo. Né? A cana transgênica, por exemplo, faz 3, 4 anos que a gente começou a introduzir cana transgênica no setor. Milho, soja, usam produtos transgênicos talvez, sei lá, 2 décadas. Né? Então tem um espaço grande. Nós estamos agora no Centro de Tecnologia Canavieira, lá em Piracicaba, desenvolvendo semente de cana-de-açúcar. Então, talvez plantar cana-de-açúcar com semente. Tem todo o processo de digitalização, drones na agricultura. Nós estamos aqui na região, foi anunciado aí um super drone, etc., né? Para uso na agricultura. Então, acho que tem muito espaço para ganhar produtividade, ganhar eficiência e crescer também no lado da produção. Você acha, então, que, por exemplo, assim, agora a gente tem visto, né? Você até comentou na sua fala, que cada vez mais aí se tornam realidade, né? Os veículos híbridos, totalmente elétricos. Isso, então, não, na sua opinião, não impactaria a produção de etanol no Brasil, a demanda por etanol? Olha, eu acho que essa demanda por descarbonização, todas as áreas. Hoje, 70% das emissões do mundo vem do setor de energia. Quando fala energia, energia elétrica e combustível. Né? Então, nessa área vai ter um esforço mundial para descarbonizar. E a gente não vai ter uma bala de prata, assim, ó, essa é a tecnologia que vai ficar. Especialmente num país como o Brasil, continental, com diferentes condições econômicas, diferentes condições de infraestrutura em cada uma dessas regiões, nós vamos precisar de diferentes tecnologias. Então, aquela história de um ou outro, acho que daqui para frente é um e outro. Nós vamos precisar de várias. Então, acho que o veículo elétrico
plug-in vai ter seu espaço, o veículo flex otimizado com etanol tem seu espaço, o veículo híbrido a etanol tem seu espaço. O etanol participa, né, a gente tem chamado de bioeletrificação. Né? Então eu tenho um veículo híbrido que pode usar etanol, tem um veículo híbrido em série, por exemplo, é um carro elétrico que tem um motor a combustão que gera energia para a bateria. Né? Então eu até supero um pouco o problema de infraestrutura, de recarga, porque esse combustível líquido, poderia ser etanol, gera energia para a bateria. Tenho a possibilidade de uso de etanol em veículo com célula de combustível. Então abasteço o veículo com etanol, ele vai num processo, tem um reformador, extrai hidrogênio, num processo químico ele gera energia dentro do veículo. Né? Então tem uma série aí de empresas investindo nisso. Então eu entendo que a demanda por descarbonização na mobilidade vai trazer, obviamente, uma série de oportunidades para todo mundo que conseguir produzir de maneira eficiente com baixa emissão. Vai trazer desafio também, porque essa indústria hoje, a nossa competição é etanol e gasolina. Daqui para frente eu vou ter que olhar etanol e outras energias renováveis. Nós estamos falando de veículo, tem que olhar energia eólica, energia solar. Quando a gente fala de combustível de aviação, eu tenho outras rotas que usam óleo de soja, gordura, açúcar, etc., para fazer também combustível de aviação. Então, eu acho que traz também um desafio para dentro da indústria, que eu vou ter que produzir mais, com menos custo e com menos emissão, para competir nesse mundo da energia renovável. Rapidamente, a gente estava falando sobre o combustível para a aviação. Você acha que se a gente tiver, hoje chama-se, né, folcloricamente, de gasolina azul do avião, com esse combustível, com essa matéria-prima feita no Brasil, com a demanda toda que nós temos aqui, há a possibilidade de até mesmo de baratear o custo de passagens aéreas ou isso é impossível? Eu acho que é uma tecnologia que está começando. Né? Então, aqui a gente tem gasolina nos aviões de, digamos assim, menor porte, avião que usa ainda motor ciclo-Otto, né? Pulverização aérea e tal. O grosso da aviação comercial é com querosene de aviação. Nesse momento, produzir SAF é mais caro do que usar o combustível fóssil. Agora, esse é um processo de ganho de escala que, assim como no caso do etanol, que hoje a gente vende por menos da metade do preço do que vendia lá no início do pró-álcool, isso também deve acontecer com combustível sustentável de aviação. Né? Em outros países, né, por exemplo, como eu mencionei, vou colocar aqui o exemplo dos Estados Unidos, você tem uma série de incentivos para você reduzir essa diferença de preço num primeiro momento, estimular a indústria, ganhar escala e aí sim, num segundo momento, imaginar um combustível que possa ser competitivo com o combustível fóssil e trazer consigo o benefício ambiental. Né? Hoje eu acho que ainda tem uma discussão de política pública muito, muito importante, né? Porque nós estamos falando de combustível fóssil, combustível renovável. No mundo todo, a componente ambiental não entra no sistema de preço. Na prática, o consumidor lá olha o preço dos dois e quer usar o mais barato e faz todo sentido. Então, a política pública tem que botar preço no carbono. Né? Então, você tem mercado de carbono na Europa, nos Estados Unidos, tem uma série de políticas para biocombustíveis. No Brasil tem um diferencial de tributo, né? Que a gente hoje está lastreado, digamos, inclusive no capítulo ambiental da Constituição brasileira. Tem o crédito de descarbonização, que a gente já trouxe aqui para o Brasil. Então, eu entendo que a gente vai, ao precificar esse componente ambiental, que traz benefícios para todo mundo, mas não é, digamos, via sistema de preço valorado, a gente tem condição de expandir e reduzir custo no futuro. É um processo gradativo que aconteceu com o etanol e tem que acontecer com esses outros biocombustíveis. Perfeito. Luciano, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um bate-papo realmente muito interessante, né, Israel? Importantíssimo a gente tirar as dúvidas, né? O pessoal tem muita curiosidade sobre como que é a produção do etanol e também a posição do consumo dentro do nosso país. Obrigado pela entrevista, obrigado com a atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação e até uma próxima oportunidade. Bom, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e o espaço para a gente conversar sobre esse tema. Muito obrigado. Obrigada a você. Para você que nos acompanha agora pela TV Band Vale, siga com a sua programação normal, tem o Jornal da Band. E claro que a gente tem o nosso agregador de podcast e também siga-nos nas nossas redes sociais, né, Carol? É isso mesmo, Israel. A gente te espera no próximo sábado. Até lá. Uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.
Band Valecast. Oferecimento Medicina Unital. Entre as melhores do estado. Inscreva-se. unital.br.